Amém, queridos? Amém. Hoje o anfitrião da célula me convocou para trazer a ministração. Amém. E eu busquei uma ministração sobre gratidão. É Amém. isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Agradecendo a Deus por esse ano que passou, pelas nossas vidas, pelas nossas conquistas, por tudo aquilo que nós conseguimos e também, às vezes, pelo que não conseguimos, né? Porque Deus, não é porque a gente pede que Deus nos concede, porque às vezes aquilo que nós pedimos não está na vontade do Senhor, né? Então, nós, como a palavra diz, como a música ainda está cantando ali, nós temos que dar graças, né, ao Senhor por tudo que acontece na nossa vida. Eu gostaria que alguém abrisse 1 Tessalonicenses 5,18. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ler. O ato da gente ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graças é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosferas, ambientes e circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. Aí a Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo, como diz o livro de 1 Tessalonicenses 5,18. Ele aí, Daciel? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a própria Bíblia está nos dizendo, né, que em tudo nós temos que dar graças. Eu me lembro que eu ainda era uma nova convertida e o pastor, que ainda nem era o pastor Paulo, era outro pastor antes do apóstolo chegar aqui, ele falou, quando ele ministrou esse versículo, em tudo dai graças, ele até falou o seguinte: de repente a gente está trabalhando, martelando um prego, e você escapa aquele prego e você martela seu dedo. A nossa natureza humana, antes de nascermos de novo em Cristo Jesus, era de xingar, blasfemar, né? E aí, do dia que o pastor falou assim, quando você se machucar, você fala, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Do mesmo jeito que vai parar de doer você dizendo isso, vai parar de doer se você falar um monte de blasfêmias, né? Então, desde então eu comecei a agradecer, mesmo quando eu bato com o dedo numa quina ou machuco em alguma coisa, escorrego e caio, né? Porque a gente, vez ou outra, estamos nos machucando, né? Com alguma coisinha. Mas, como a palavra diz, em tudo dai graça. Mesmo nesses momentos a gente tem que agradecer a Deus, porque poderia ter sido pior, né? Isso não significa que seja da vontade de Deus passarmos por circunstâncias ruins e problemas na vida, mas significa que mesmo à face de tudo isso, nós devemos ser gratos a Deus. A vontade de Deus é que nós desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo exteriormente conosco. É o que eu acabei de dizer, né? Independente do que acontece na nossa vida, ao nosso redor, ao nosso corpo, a gente tem que estar agradecendo a Deus. Porque a Bíblia, eu não sei, não está aqui nessa ministração, eu também não sei qual é o versículo, eu sou ruim de saber o endereço, eu sei que está na Bíblia, mas não sei o endereço. A Bíblia diz que aquilo que você pensa na sua alma, assim você é.
Então, se nós estivermos vivendo uma circunstância não desejada por nós, mas nós começarmos a blasfemar, a reclamar, a dizer, ai, nada dá certo para mim, ai, eu sou pobre, eu sou coitadinha, eu sou azarada, eu não tenho sorte. É isso que nós vamos ser. Porque aquilo que nós dissemos é o que nós somos. Então, por isso que a gente tem que estar sempre falando, eu sou mais do que vencedor. Amém. Eu tenho um Deus que é maior do que os meus problemas. Né? Amém. Para o nosso Deus nada é impossível. Então nós temos que sempre estar orando a palavra. O que é orar a palavra? É falar, repetir aquilo que a palavra diz. Né? Porque Deus se agrada quando nós oramos a palavra dele. Né? Então é muito fácil a gente ver pessoas insatisfeitas, ingratas e amarguradas, porque algumas coisas não estão saindo conforme elas esperam. Mas se aprendermos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e em nosso favor. Amém. Gente, eu tenho vivenciado o favor de Deus assim nas pequenas coisas da minha vida. Vou dar um exemplo para vocês que vocês podem falar, ai, que bobeira, mas para mim é importante. Todos os lugares que eu preciso ir, eu acho meu estacionamento. Hoje eu precisava ir no laboratório para pegar o meu resultado, não tinha de cá, nem de cá, eu dei a volta na quadra. Quando eu terminei, estava saindo o carro para eu entrar no lugar dele. Amém. E eu falo toda vez, Deus, você é muito gentil comigo. Obrigada, eu agradeço todas as vezes. E todas as vezes, quando eu estou saindo, eu já falo, Deus, prepara minha vaga. Então, às vezes, a gente pode até pensar na nossa natureza humana que isso é bobagem, mas não é. Quando a gente coloca aquilo que a gente quer nas mãos do Senhor, Ele se alegra em satisfazer o desejo do nosso coração. Amém? Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Abre aí para mim, Filipenses 4, de 11 a 13. Quem achar primeiro pode ler. Filipenses 4, de 11 a 13. Pode. E aí, eu acho que Isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele deixa essas palavras para nós. A gente tem que agradecer estando bem e não estando. Tendo fartura e tendo escassez. Porque ao final ele arremata, né? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque o Senhor é o que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá condições de seguir em frente. Porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, independente de uma circunstância ruim, ele está tendo misericórdia para conosco. Né? Então, o que a gente pode tirar de exemplo daquele personagem da Bíblia que é Jó, né? Quanto sofrimento aquele homem passou, mas mesmo assim ele não deixava se abater pelas circunstâncias ruins. Mesmo a mulher dele, os amigos dele, dizendo para ele que ele estava doido, que ele tinha que largar a mão desse Deus que ele acreditava, mesmo assim ele continuou firme e Deus, no final, a palavra fala que Deus restituiu tudo.
eu fico com a minha interpretação, porque como que Deus restituiu tudo se os filhos tinham morrido tudo? Então não tem como restituir o filho que morreu, né? Mas enfim, todas as coisas materiais que ele tinha perdido, Deus restituiu e ainda mais. Trouxe para ele novamente a alegria de viver, né? De uma forma ou de outra, ele voltou a compartilhar com alegria com os amigos, as pessoas que trabalhavam com ele, as bênçãos derramadas por Deus. E ele pôde testemunhar isso, mesmo daquelas pessoas que não acreditavam, né? Que ele pudesse recuperar novamente, em vista de tudo aquilo que ele passou. Então, aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. E é nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Paulo pôde confiadamente dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém? E nós temos também, nos dias de hoje, muitos séculos depois de Paulo, dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Amém? Às vezes nós passamos por situações ruins, né? Por dores, por desertos, e às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por isso. Mas a própria palavra diz que a nossa vida, na nossa vida nós passaríamos por provações, né? Por aflições, mas ao mesmo tempo dizia que apesar de termos que passar por aflições, nós teríamos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu a morte. Amém? Amém. Eu creio que de um coração que exala gratidão, se ativa no reino espiritual a força e a graça de Deus para vencer no tempo da crise. Paulo aprendeu e desenvolveu um coração tão grato a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz e para ser grato. Quando expressamos a gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado. Estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema, confundindo assim o nosso inimigo. E estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir a um triunfo. O livro de Salmos, no capítulo 50, versículo 23, a palavra diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Então, o Senhor, Ele se alegra quando nós, mesmo em situação de tristeza, de agonia, de deserto, de doença, nós damos graças a Ele por aquilo que nós estamos passando. Porque a palavra também diz que Deus não nos deixa viver uma situação além da nossa capacidade de viver. Se uma situação vem para nós, é porque nós somos mais fortes para sobreviver a essa situação. Amém? A gratidão ativa a provisão sobrenatural. Vemos Jesus nesse texto bíblico, Mateus 15, 36. Alguém abre para mim. Vemos Jesus nesse texto bíblico alimentando mais de 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. Mateus 15, 36.
Pode puxar um pouquinho. 15:36. Tomou-se 7 pães e peixe, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. 36 ou 37? Pode continuar. Todos comeram e ficaram fartos, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, que os comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, naquela época as mulheres e as crianças não eram contadas. Só os Então, homens, né? só os homens. Então, tinha 4.000 homens. Eu imagino que entre mulheres e crianças devia ter mais umas 6.000 pessoas, né? Talvez 5.000, talvez mais 4.000. Mas imagina quantas pessoas comeram do milagre que Deus fez a partir de 7 pães e alguns peixes. E ainda, depois que todo mundo comeu, ainda sobrou. Recolheram 7 cestos cheios. 7 cestos cheios. Então, e aqui fala que o próprio Jesus tomou os pães e os peixes e deu graças. Dando graças, partiu Amém. E deu aos discípulos. Então, o próprio Jesus, nesse momento, ele nos ensina. Eu vi uma série na televisão chamada Maria Madalena. E passa a história de Jesus quase toda. E aí, nesse filme, passou essa passagem aqui, da multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas, os discípulos de Jesus, ficavam, Senhor, o Senhor é louco. Porque os discípulos falavam, manda esse povo embora para comer, porque já é tarde do dia e eles devem estar com fome. E aí Jesus falou assim, não, vamos arrumar comida para esse povo. Mas, Senhor, como que a gente vai arrumar comida para esse povo? Não tem comida que dá para esse povo. Aí alguém falou, olha, alguém aqui tem uns pães. O outro, tem uns peixes. Aí ele pediu para trazer esses pães e esses peixes. E ele, dando graças, começou a distribuir. E os discípulos iam tirando de dentro da cesta e entregando. E a comida não acabava nunca da cesta. Glória a Deus. Né? Então, a palavra, ela é para nos mostrar que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Né? A Bíblia, ela já passou por muitas ocasiões em que os governantes dos lugares queriam que ela fosse banida da face da terra. Já se fizeram muitas fogueiras de Bíblias, mas como a própria palavra diz, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. Porque Deus precisa que nós hoje, aqui no ano 2020, tenhamos conhecimento do que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás. Porque você já pensou se não tivesse escrito, como que essa história estaria sendo contada hoje para nós? Talvez nem tivesse chegado aqui mais, né? Basta a gente fazer aquela brincadeirinha de contar uma historinha aqui para Adriana, pedir para ela contar para o Chiquinho, para Edith, para a irmã Giovanina. A hora que chegar ali, com certeza o que saiu daqui já é completamente diferente. Imagina uma história vindo de 2.000 anos aqui. Nós não teríamos mais a história de Jesus Cristo para nós estarmos estudando a vida dele hoje. Por isso que a palavra dele é viva e eficaz e nunca vai passar. Nós lemos a Bíblia e parece que nós estamos vendo um texto que foi escrito para os nossos dias. E esse texto foi escrito há milênios de anos atrás. Então isso só explica o poder de um Deus Todo-Poderoso que
que sabia que hoje nós estaríamos aqui reunidos Amém. para ouvir a palavra dele. Glória a Deus. Eu estava assistindo um documentário, eu achei interessante. Os escavadores eles encontraram pedaços assim, dos escritos da Bíblia mais Pergaminhos, antigos. né? Pergaminhos. Isso, pergaminhos. Só que eles estavam fazendo um trabalho assim, minucioso, juntando, porque eles faziam um trabalho assim, fantástico, estava meio Se desfazendo, né? desfazendo. Eles pegavam os pedacinhos assim, tinha uma sala bem grandona, com todos os pedacinhos, computador, tudo, produto que eles colocavam. E eles conseguiram boa parte assim, restaurar, assim. E o mais interessante é que não tinha muita variação da Bíblia que a gente tem hoje. A parte dos 10 mandamentos. Tinha lá uma palavra ou outra, mas que não mudava o Sentido, né? Eu fiquei assim, bem surpreso, né? Só pode ter sido o poder de Deus, né? Para Manter, né? não, e para provar, né, para alguns incrédulos, né, que aquilo é de verdade, né? Eu vejo também que tem muitos historiadores e cientistas que já viveram a vida para provar que Jesus Cristo não existiu e nunca conseguiram. Tem um até que eu não me lembro o nome. Quem de vocês já viu aquele filme Deus Não Está Morto? Eu assisti um pouco, mas não... É bom assistir, tem o 1 e o 2. O meu sobrinho falou, ele disse que é muito bom, muito bom. Ele disse, Deus Não Está Morto. E dos cientistas que foi retratado nesse filme, ele é de verdade mesmo, ele passou anos e anos tentando provar que Jesus Cristo foi uma fraude, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo não ressuscitou e tudo mais. Ele tanto não conseguiu provar que ele acabou se convertendo ao cristianismo. Porque ele pôde ver o poder de Deus e o poder de Jesus Cristo através das buscas dele, dos estudos dele. Né? Note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Está falando aqui do texto dos peixes e dos pães. Note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Naturalmente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas naquele dia. 7 pães e alguns peixes não seriam suficientes para alimentar todo aquele povo. Mas ele foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. amém, aleluia. E em Mateus 14:19, em outro relato de uma situação parecida, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e peixes e ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Isso nos diz que Jesus olhou para o alto, para onde a sua provisão estava. Ele abençoou o que tinha e, mesmo sendo pouco, se tornou mais do que suficiente por causa de um coração grato. Amém? Eu gosto muito de um... não é um versículo bíblico, mas ele fala assim... A fé, a gente acreditar que Deus vai fazer as coisas para nós, é assim, você coloca o pé que Deus coloca o chão. Amém. Mesmo onde não tem. Então, eu acho isso muito, muito poderoso, né? Então, nós temos que ter essa fé inabalável que Deus vai fazer. Amém. Amém? A provisão sobrenatural e os milagres serão gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Você está pronto para mudar o seu ambiente manifestando o sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Viva e desfrute toda a provisão e a manifestação de Deus ativados pela gratidão do seu coração. Então, amados, essa palavra, esse texto, ele quer dizer assim, mesmo que hoje aquilo que os nossos olhos veem não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse, nós agradecemos a Deus e Deus vai se alegrar em satisfazer aquilo que o nosso coração deseja. Amém. Amém? Eu vejo que esse é um ano que está terminando
Muitas coisas ruins com certeza aconteceram na vida de todos nós, mas com certeza também muitas coisas boas aconteceram. E eu tenho certeza que todos nós temos coisas para dar graças a Deus. Amém. Né, pelo que aconteceu. E nesse momento, eu gostaria de perguntar, quem quer contar uma história, um testemunho da graça de Deus na sua vida, que aconteceu nesse ano de 2019? O pessoal está muito quieto. Ninguém? Adriana? Olha, esse ano para nós lá em casa, né? Foi um ano de muitas perdas e conquistas também. Há 3 anos atrás eu vinha tentando queixar, sabe, o boy a casar. Nada dele querer. Quando eu desisti, falei, eu abro mão, falei, você não quer mudar, então eu vou mudar eu. Aí ele falou assim, é bom mesmo? Eu falei, de marido. Ele falou, não, vamos conversar. Vamos conversar. Aí fiquei por lá, eu comecei a orar, fiz um propósito de jejum e oração. Daí ele tomou a decisão de falar, vamos casar logo, senão eu vou desistir de novo. E no mês que a gente estava correndo atrás das papeladas, que ele é divorciado, nosso carro pegou fogo, com os documentos tudo dentro. Jesus. Só deu tempo dele tirar essa documentação. E isso eu creio que foi o agir de Deus, porque ele não quer que a gente ande nos caminhos do Senhor, né? Que a gente sabia que estava em pecado, que estava em adultério, precisava se legalizar com Deus, e aconteceu isso. Ficou muito triste. Só que eu falei para ele, não pergunte o porquê, não questione a Deus. Da mesma forma que ele deu esse, ele vai dar outro. É melhor. E deu, porque nós tínhamos um de 2009, nós conseguimos comprar um à vista de 2013, não é nosso, Olha. carro, né? Mas graças a Deus, a gente só teve a agradecer, né? Apesar de ter sido um susto, né? O carro pegou fogo do nada, assim, no meio da Andremar de lá. Eu falei pra ele, é livramento de Deus, não questione. E a gente não questionou e correu atrás das papeladas e conseguimos casar, conseguimos comprar outro carro novo. Glória a Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso, esses dias atrás. Agora no mês de outubro, ele sofreu um assalto na fazenda, levaram o carro, largaram no Camping Clube, pegaram R$2.000 dele e os documentos dele ficou tudo jogado lá no chão, graças a Deus, foi só um susto. E eu falei pra ele, meu filho, é só livramento e agradecer. Não questione, não pergunte o porquê. E é isso, gente. A gente não, às vezes acontece as coisas, a gente fala assim, o porquê comigo, né? O porquê disso, o porquê de ter acontecido. Não faça essa pergunta, né? Vá orar, vá jejuar, vá buscar do Senhor, porque Ele traz uma resposta pra gente. Hein, Adriana? Eu já vi outros casais que não eram casados e depois que casaram, diz que a vida mudou, é verdade? Lá dentro de casa? Olha, graças a Deus, por enquanto, tem mudado sim, mas pra melhor, né? Não, pra melhor, lógico. Sim, porque tem uns que falam assim, eu tive tantos anos morando junto, na hora que casou, demorou pouco, a gente separou, né? Lá em casa, não, a gente, graças a Deus... Não, mas isso não é pessoa crente, né? É, mas graças a Deus melhorou. Melhorou. Glória a Deus. É verdade. Chiquinho, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de estar falando que Deus tem trabalhado muito no meu coração. Confesso a vocês que eu era bem negativa, bem deprimida. E hoje eu sou uma pessoa tranquila, agradecida a Deus. Amém. Sou feliz e agradeço a Deus pelas mínimas tarefas que eu consigo executar. Eu estou sempre agradecendo. Até a Dina comentou na época que eu vinha de vez em quando aqui ajudar ela, que eu sempre glorificava a Deus em tudo que eu fazia. Eu estava realmente
que glorifico a Deus por eu ser vencedora e por estar satisfeita com Deus mesmo, na simplicidade, na humildade, como diz o caso, na pobreza. Lembrei do texto de Paulo, eu estou satisfeita. Glória a Deus. Amém. Amém, é isso mesmo. Fala, Angelina. Bom, eu tenho muito de agradecer a Deus. Não alcancei todo o objetivo, mas a gente mesmo assim, a gente fala obrigada, Deus, porque a gente tem saúde, né? Por bem, né, da minha igreja, né? Isso também é muito gratificante, né? Sempre estar vindo, Muito bom. na célula, então eu agradeço muito a Deus. Amém. E agradeço a Deus por tudo, pelos meninos, né, pelo lugar, pela vida de cada um. Tem situação? Tem ainda, mas creio que Deus está no comando da situação e creio que tem melhoras. E eu agradeço muito, gratidão mesmo. Aquiles. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida, né? Que nós temos passado bem muita luta. E não é só a gente, é todo mundo, né? É uma luta diferente. E, graças a Deus. E agradecer que nós estamos aqui com a permissão de Deus, né? Com certeza. Gratidão a Deus. Sim, eu acho que a maturidade, sim. Até agora. Vai melhorar. Vai melhorar, com certeza. Amém. Mas assim, acho que a maturidade que eu peguei esse ano pra mim, sabe? Na minha pessoa, eu estou morando sozinha, consegui um trabalho onde eu gosto muito de estar. Eu acho que é isso, assim, coisas pequenas, né, que aconteceram que me fizeram olhar para esse ano como um bom. É isso. Só, como o pessoal falou, agradecer a Deus, né? Porque às vezes a gente não enxerga as pequenas coisas, né? A gente acaba tapando os olhos com as pequenas coisas que ele faz por nós, né? Uma vez, o meu filho hoje, ele é convertido, é filho de Deus, graças a Deus. Mas ele ainda não era, e ele ganhou um livro, chamava-se Pequenos Milagres. E aí mostrava coisas pequenininhas que acontecem na vida cotidiana das pessoas, e as pessoas falam que é sorte, que é coincidência, e não vê que são pequenos milagres de Deus. Olha, esse ano também foi um ano bem diferente em relação a todos que eu tive na minha vida. E essa palavra que Deus fez eu lembrar de uma conversa que eu tive com um amigo meu que dizia que a gratidão é como se fosse um combustível para atrair novas coisas boas na vida. E se a gente não for grato por aquilo que a gente tem, seja muito, seja pouco, seja numa situação difícil ou super favorável, a gente não é merecedor de alcançar novas conquistas. É como se fosse um pré-requisito. Para você conquistar mais, você tem que ser grato pelo que tem. Se você não é grato pelo que tem, você não merece ter mais. E agora falando assim de uma situação pessoal minha, esse ano eu conquistei meu diploma de engenheiro agrícola. Isso foi uma grande conquista. Então vai ser um ano que eu não vou esquecer nunca por conta disso. E também foi um ano a qual eu tive oportunidade de dar iniciativa a um sonho antigo meu, que foi abrir uma empresa, a Planta Organ. Então abri a empresa, muitos desafios pela frente, pensei em desistir várias vezes, mas graças a Deus agora eu estou tendo sinais de que esse sonho realmente tem um fundamento, de que tem a interferência, porque eu acho que se eu cheguei até aqui foi porque Deus permitiu. Eu acho que se não fosse para dar certo, já teria dado errado há muito tempo. Então é da vontade de Deus e eu vejo vários sinais disso e muito aprendizado, né? Eu acho que fé também, eu acho que eu não sabia muito bem o que era fé. E aí ainda estou aprendendo, né?
Porque eu acho que ter fé quando tudo tá dando certo É fácil. é fácil. O negócio é quando tudo tá difícil mesmo, quando às vezes a gente não vê alternativa, quando parece que está no fundo do túnel, eu acho que aí sim, se ainda assim nessa ocasião a gente ter fé, eu ainda não cheguei no fim do túnel, nem quero chegar também, eu não quero precisar chegar. Amém. Mas é isso, eu acho que Deus tem me abençoado e tem me mostrado que Ele tem grandes coisas para minha vida. Eu acho que para a vida de todos nós, né? Amém. Grato pela saúde, grato pelo alimento, grato por ter casa, coisas que existem milhares de pessoas nessa vida que se tivesse 10% daquilo que a gente tem, É verdade. estaria muito alegre. Né? Amém. Complementando o que você está falando ali, eu acho que quando a gente tem uma caída, que acontece algo assim de negativo, eu sempre penso assim, isso é uma aprendizagem. Porque aí você vai tentar não notar mais, sabe? E Deus às vezes permite certas coisas pra gente fazer um pouco errado, cair, às vezes para que ele ensine mais a gente. Então eu acredito assim que é tudo trabalhar de Deus mesmo. Amém. Quer falar, Tiago? Então, esse ano para mim também foi um ano bem diferente e bem desafiador também, porque saí de São Paulo, vim pra cá, conheci muita gente boa, né? José me acolheu, a mãe dele me acolheu, o pai dele, a família dele inteira. Conheci pessoas assim de muita fé na Batista do Avivamento e aprendi muito na Igreja Batista, principalmente no retiro que eu fui. Aprendi coisas novas, Deus falou muito comigo naqueles 3 dias, principalmente em relação à fé, o que é oração. E foram coisas assim que eu realmente não tinha parado para pensar. É um marco, né? O encontro com Deus é um Foi marco. realmente assim, muito forte. Tinha hora que eu parecia assim, que eu não ia aguentar, assim, aquela sensação de amor de Deus para comigo e para com todo mundo que estava ali. Foi algo assim sobrenatural, foi algo assim grandioso, né? E tudo que eu vivi aqui foi providência de Deus. Isso eu não Amém. tudo. Deus providenciou muitas coisas para mim. Desde do vestimento, alimentação, casa, material para estudar, tanta coisa, muitas coisas mesmo, muitas coisas. E até hoje eu só agradeço. E como a gente estava falando em fé, eu sempre tenho esse versículo comigo, que é de Hebreus, capítulo 11. Fala assim, fé é a certeza de coisa que espero, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então esse versículo ele fala assim que a fé é a certeza daquilo que não aconteceu. E eu sempre procuro guardar esse versículo comigo, que é a certeza de que vai dar certo. As coisas que não se veem. E graças a Deus, tudo que Deus coloca no meu coração tá dando certo. Amém. E é Eu muito, só tenho louvar e agradecer, agradeço tudo. e é muito interessante isso que nós estamos falando, que você falou, que hoje não é só o povo evangélico, não é só o povo cristão que fala que a fé e a palavra saída da nossa boca e o pensamento que sai da nossa mente faz as coisas acontecerem. Hoje está cheio de coach, de não sei o que, falando isso. Não é dentro da Bíblia, mas falando isso. Você tem que acreditar que você pode, que você consegue, que você vai vencer essa situação. Né? Então, Mas a fé é isso mesmo, é a certeza de que vai dar certo. E nós brasileiros temos que trabalhar cada vez mais a autoestima, porque todo mundo tem dons, todo mundo é capaz, todo mundo é inteligente,
Só que cada um tem um dom diferente, seja o dom do Espírito Santo, carisma, seja benevolência, seja perseverança, cada um tem o seu dom, só tem que praticar, né? E um dom que é inerente do povo brasileiro é o dom da alegria, sabia? É verdade. Uma vez eu fiz uma viagem internacional, eu estava acompanhando uns empresários na Itália e a pessoa que organizou a viagem, ele era um alemão. Era empresários do ramo madeireiro, eles estavam vendo questões de máquinas para beneficiar madeira. E esse seu Humberto, que era o alemão, ele falou que o povo brasileiro é diferente de todo o resto do mundo. Que a gente estava no micro-ônibus e todo mundo cantava, contava piada, tirava sarro do outro, dava risada, né? E diz que isso é do brasileiro. E quando ele fazia excursão com outras pessoas de outras origens, era aquele ônibus calado, quieto, cada um pensando nas suas coisas. Não fazia nada. Eu não vou nem falar. Mas teve uma vez, logo que nós viemos para Sinop, o meu marido, ele ajudou uma francesa a adotar umas crianças. Na verdade, ela queria adotar uma criança. Foi lá em Vera que ela conseguiu. Mas a criança tinha uma irmãzinha. E aí a juíza falou assim, olha, eu não vou separar os irmãos, não. Ou você leva os dois ou não leva nenhum. E ela levou o casalzinho. Era uma menininha de uns 3 anos e um menininho de 1 ano e pouco. Ela é ainda, que ela não morreu, uma enfermeira que não tinha ninguém na vida. Ela tinha bens materiais, uma pessoa de boa situação financeira, e ela não tinha herdeiros, e ela queria ter filhos. E se ela não tivesse filhos, se ela não adotasse ninguém, quando ela morreu, o governo toma conta da fortuna, entendeu? E esses brasileirinhos foram para lá, para a França. Gente grande, muitos anos depois a gente encontrou com a gente chama ela de Nick, a mulher que adotou. Ela falou que eles eram as crianças diferentes da escola. Eles não sabiam que era brasileiro, porque eles eram bebês praticamente, pequenos, um de 1 ano e pouco, um de 3 anos. Diz que eles eram os que subiam nas árvores, subiam no muro, dava cambalhota, sabe? Diferente de todos os outros que eram franceses, de outras origens lá. Então, o dom, o Deus deu a nós brasileiros o dom da alegria, dessa coisa assim de expansividade, né? Eu tô De querendo rir em acabar. todos os momentos, né? Seja alegre, seja triste. É verdade. Agora eu tô entendendo que meus alunos têm esse comportamento e eu tô querendo acabar com o dom dele. É um dom de Deus. Vocês precisam ver o que eles fizeram ali na sala. A gente vai já em sorrir. É dom, sim. Você não consegue. Você vai falar, Zé Carlos? Mas eu tenho muita coisa pra falar, mas... Não, só um pouquinho. Você Resume. me fez fazer lembrar tanta coisa. Não. Tá bem resumido, então. Calma aí. Zé. Começa por uma história de Maceió, vai lá. Tá vendo como que é o brasileiro, ó? Tirando sarro. Quando você tava falando aí, Tô falando, lá em Maceió. assim, Deus usou você pra fazer lembrar de umas coisas, né? Por Lá exemplo, em Maceió. umas coisas que me chamou a atenção. Uma vez a minha mãe não tinha dinheiro, e aí ela falou assim, ó, como é que eu vou pagar não sei o quê? Acho que era até da igreja. Era tipo uns R$400 no dia de hoje. Aí veio na minha cabeça, mãe, não tem jeito. Eu falei assim, mãe, Deus proverá. Eu falei assim, mas não era, eu não tinha nem eu perder. Não é que no outro dia minha mãe recebeu uma cartezinha do INSS que ela tinha que pegar lá um dinheiro, que era exatamente aquilo, né? Aí a minha moto roubaram, foi até no encontro da igreja. Aí tinha um ano e meio. Então, Deus fez você falar isso. Aí na hora... Usou, né, ele? Aí um cara chegou pra mim do vôlei e falou assim, rapaz, sua moto já tá toda despenada, foi faz 1 ano e meio, né? E eu guardava documentos lá. Eu falei assim, na mente dele, deve estar despenado mesmo. Eu falei assim,
eu vou usar a minha fé. Eu falei, rapaz, você vai me ver andando com ela ainda. Eu olhei assim, mas sabe, que eu não tava tão confiante assim. Rapaz, não deu uma semana depois que eu falei isso, o delegado me ligou e falou assim, pode me pegar a sua moto que ela tá aqui, né? Aí a hora que eu olho passando, dificilmente, aquele cara era difícil dele jogar vôlei, né? Aí eu vi ele passando, assim, logo que o delegado me ligou. Não, eu liguei pro delegado, né? Meu pai passou um número. Falei, vem cá. Falei, vou dar uma glória a Deus agora. Falei, aí, eu não falei pra você da moto, acabei de receber a ligação que veio buscar ele. Ele olhou bem no meu olho e falou assim, você encontrou, mas deve estar toda estourada, velho. O cara só com palavra negativa. Aí, e não estava tão estourado, só estava um pouquinho. Assim, um pouquinho. Até hoje já está ali, ó. 10 anos. Todo estourado. E eu vi que isso faz muito sentido, assim, e na minha vida mesmo, assim, uma vez eu tive uma experiência com Jesus. Jesus falou comigo. Mas foi uma experiência, assim, muito, tipo assim, como é que eu vou dizer? Não foi muito legal no começo, assim. Porque Jesus falou assim, por que murmuras? Né? Até hoje eu luto contra isso. Eu sempre murmurei muito, mas sem perceber que eu estava murmurando. Porque, assim, é um pouco natural do brasileiro também, apesar de ser assim, às vezes o brasileiro ele reclama muitas coisas. Pode ver de tudo, reclama da política, reclama do futebol, reclama de tudo. E eu tinha muito isso de reclamar das coisas, né? E eu estava querendo ser batizado pelo Espírito Santo e eu reclamava com Deus, né? Por que eu não era? Só que eu não percebia que eu estava reclamando. E uma experiência forte que eu tive com ele foi Jesus falando assim para mim, por que murmura? Naquele dia, meu semblante caiu assim. Mas não ficou só nisso, ele falou outras coisas que ele ia realizar na minha vida, outras coisas. Depois Jesus é fantástico, né? Assim, ele trata o nosso coração. Mas aquela hora que ele falou isso, eu fiquei assim, tipo, me deu... Aí caiu a ficha, né? Tipo assim, eu estava totalmente errado. Eu estava querendo ser batizado pelo Espírito Santo, mas eu estava murmurando muito, tipo assim, exigindo que Deus fizesse algo que talvez nem era culpa dele, de eu não ter sido, era coisas da minha mente mesmo e talvez não tivesse preparado. Então, isso que você está falando faz muito... Deus, né, colocou para você falar, a gente precisa ser grato em tudo, em todas as coisas. Porque se a gente não for grato... E esse ano, por exemplo, uma coisa para mim agradecer a Deus, eu sei que foi Deus que fez, né? Tem várias coisas, eu vou falar só dessa que me chamou muita atenção. Eu tenho um canal no YouTube que eu não tinha fama nenhuma, assim, nada. Aí, de abril pra cá, eu comecei a filmar, assim, escrevendo a mãozinha. E acho que foi em outubro, ele foi o segundo canal de todo o Brasil na área de matemática mais acessado. Eu falei assim, sempre no finalzinho do vídeo eu coloco uma mensagem bíblica, né? Tipo assim, de 1 minuto, às vezes 2, às vezes tem vídeo que é mais. Então, Deus ele pegou uma pessoa assim desconhecida, que não tinha moral nenhuma, e tipo assim, ele fez isso acontecer, não foi coisa minha, falar assim, o que eu faço pior do que os outros, né? Tipo assim, é um canal amador, né? E ele teve, não é um canal muito grande, tem quase 200 mil inscritos, mas assim, o número de visualização do mês deu mais do que canais que tinham 2 milhões de inscritos. Então foi obra de Deus, uma coisa... Eu não conheço seu canal, preciso conhecer. Matemática boa. E uma coisa também... Matemática boa? Matemática boa. E, tipo, teve um mês que eu recebi mais nesse canal do que no trabalho, né, na escola. Você ganha dinheiro? Teve mês que eu recebi mais no canal do que no próprio trabalho meu. Foi uma coisa que eu me surpreendi. Mas eu sei que foi Deus que fez. E, tipo assim, esse ano também eu pude realizar alguns sonhos que eu tinha. Por exemplo, eu tinha um sonho que era, tipo assim, ter um programa na rádio, né? Daí, lá em Nova Biratã, onde eu morava, conversando com uma pessoa lá, ele fez por R$200. Ter 1 hora na rádio por R$200. Aí eu não sei se o pessoal tá ouvindo ou não, mas a gente tá mandando. Aí já faz uns 3 meses que a gente manda, tipo, eu gravo umas pregações, né? Pega louvor e eu pego pregações de outras pessoas do WhatsApp também, 1 hora de programa. Aí o que a gente vai pegando e vai colocando lá, né?
E é uma cidade bem pequenininha, tem tem 10 mil habitantes. Bem pequeno. Onde? Mas o meu primo... Biratã. Não, Biratã. Não, Meu primo mas disse... Santa Carmen já não é tão pequeno, não. Hã? É maior que Santa Carmen. Eu acho que não. Eu acho que não. É, Santa Carmen é uns 4, Santa 5 Carmen é mil. 4 mil e pouquinho. É pouquinho lá no Biratã também. A gente paga R$200 por mês, né? Aí o meu primo falou que R$200 por mês, ele nunca viu um negócio desse. O cara tá de graça, né? Entendeu? Porque Piracicaba cobra muito mais. Um horário, 1 hora. Das 10 às 11, né? Era um sonho que eu tinha que Deus realizou, né? Porque assim, Deus abrindo as portas, né? Não é uma coisa assim, uma coisa atípica que aconteceu na minha vida, que até hoje eu não sei como. Glória a Deus. A Mas Sara, é uma ela grava uns vídeos bonitos na internet, no celular dela, só que claro que eu não posso, né? Ela é criança, mas pensa nos vídeos bonitos que ela faz, hein? Ah, manda pra Assim, a fala dela, o jeito de falar, nós. menina. Taciel, vamos lá que já são Falei mais disso aqui. 9h20. Falou 1h30. Agradecer, a gente tem muita coisa para agradecer, né? Eu, em 2018, foi um ano bem difícil para mim no meu trabalho, foi um ano de muita luta. Tentei desistir umas 2 vezes, mas não consegui nem desistir. Nem desistir, não consegui. Esse ano, aí depois de muita oração, acho que 2018 foi aquela peleja horrorosa. Em 2019 já foi diferente. As coisas lá, graças a Deus, afrouxaram, assim, sabe? A gente conseguiu. É Deus na Só sua que vida, daí né? aperta de outro lado, né? Comecei a ter bastante trabalho com a minha família. Mas é normal. Muito trabalho com a minha família. Mas amém, Deus me colocou para ser cuidador dos meus irmãos, da minha mãe, da minha outra irmã, da família dela, da irmã dela, de todo mundo. Não tem problema. Não. Amém. Não tem problema, eu vou fazer o que ele quer. Amém. Vai acontecer. Mas eu só quero agradecer. Muita coisa boa aconteceu esse ano. Muita coisa boa mesmo. Eu fiz umas loucuras bem aí. Confiei uns planos enormes na mão de Deus e Ele deixou acontecer. Amém. Então não tenho que reclamar não. Esse ano foi ótimo. Graças a Deus. Toda a honra e glória ao Senhor. Eu tenho que esse ano também, né? Eu tive muitas perdas. Em maio perdi meu irmão. Em maio meu menino foi preso por fazer coisa errada. Aí quando chegou no final de maio, cheguei na creche e disseram que não era para mim mais entrar em sala. Eu sou ajudante de professor. Não era mais para entrar em sala porque como eu tenho depressão, uma mãe não queria que eu voltasse a trabalhar com criança. Eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Eu peguei atestado, mas aí passou o tempo, o médico me deu a carta que não era mais para mim entrar em sala, aí eu fui para a secretaria. E quando cheguei lá, aí a mulher disse para mim que era para mim ir para outra escola, trabalhar 6 horas com o mesmo salário. Você trabalhava lá quantas? Era 8 horas. Olha. Consegue um desse pra mim também. Aí eu, na hora, eu fiquei assim, não, eu não vou. Ainda até e-mail que eu não ia. Aí depois dela tanto conversar, eu falei, tá, eu vou fazer um teste. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pensar, eu falei assim, tanto que eu pedi a Deus, que os trabalhos que era pra mim, que eu não ia entrar em greve quando eu tivesse das técnicas, que eu não ia fazer nada. Que se fosse de eu passar para as 6 horas, ele ia providenciar e eu não ia fazer nada. Agora aconteceu e eu tô reclamando? Tô dando uma de louca aqui, né? Eu queria mais trabalhar, isso sim. Não, eu tô correndo, eu falei, não, eu vou e seja o que ele quiser. Porque lá veio a história de que lá os alunos ameaçavam as do portão, né? Porque eu fiquei no portão, vamos dizer, as guardas, os alunos ameaçavam, queria bater, queria matar. Eu falei, não, eu sou meio estourada, eu tenho até medo de ir, mas se Deus colocou, Ele vai me dar paciência, Ele vai saber como eu lidar. E eu tô lá, que vai fazer 3 meses. Estou muito bem. Amém. Não quero nem sair mais. Se reveste para a armadura de Deus antes de ir para lá e pronto. Foi o que aconteceu. Foi o capacete da salvação. Aí o menino também, eu sempre pedia para ele, ó Deus, ele tá aqui preso aqui, mas só libera ele quando ele for se transformar em homem e parar de roubar. E parou. Tá solto hoje e parou. Amém. Ele mesmo falou, eu não vou mais roubar, mãe. Glória a Deus. Eu falei, já é um bom começo, já tá. Deus faz milagre. Então eu só tenho a agradecer também esse ano e muito, né? Porque foi muita coisa assim. Eu tive a perda do meu irmão, que foi muito sofrida, mas muitas coisas boas. Você, querida. Deus é muito bom na minha vida, na minha família. Abençoa nós. Filha.
Chegou a sua vez. Vai com Maria. A Maria. O que você tem de bom para contar desse ano de 2019? Você sabe, não? Viu o irmão dela, que tá muito tempo sem ver? Maria é outro, não consegui ver. Olá, Maria. Mas aqui todo mundo é amigo. Tá estudando agora. Eu também era, também não falava, e hoje eu já falo. É verdade. A gente vai se soltando aos pouquinhos. Você quer falar alguma fazer coisa? oração, não fazia nem. Maria, ajuda a sua mãe a Ó, sentar, viu? ele tá agradecendo aqui, ó, pessoal. O irmão da Maria. Só agradecer. Você não morava aqui não, né? Não, moro em Curitiba. Curitiba? Ele é irmão da... Tá passeando ou mudou? Tá passeando. É. Ele tá na casa da mãe, a mãe dele. Amém. Que bom. Curitiba. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a família de vocês. Pra mim foi uma surpresa, porque ele estava esperando que ele vinha agora. Aí ele resolveu vir. Aí disse assim, ele nem avisou de nada, aí ele falou assim que vinha mesmo, ele falou assim que ele estava vindo, mas ele falou, meu Deus, ela não está vindo. Aí ele está tudo alegre. Que bom. Aí resolveu. A minha mãe também não tá me esperando lá pro Natal, não. Eu vou chegar lá pro Natal. Você tem que fazer surpresa, né? É? Não, já falei pros que sabem aqui, ó, não liga pra lá enquanto eu não chegar lá. Deixa ela terminar aqui. Fala, querida. Eu só tenho a agradecer, porque Deus foi muito bom comigo esse ano. Amém. Tudo que eu tenho sentido tem acontecido. Amém. E esse ano foi um ano assim, muito abençoado. Glória a Deus, assim, foi muito bom mesmo. Amém. Eu já falei, né, o tempo inteiro. Eu também Mas conta aí, mulher. só tenho a agradecer também a Deus Agradecer a Deus, né? por todas as coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Aumentou mais uma neta. Estou com 7 netos já. Nossa, não parece. Eu fico olhando para essas meninas. Não, meu filho mora em Juara. E eu estou muito feliz, assim. Amém. Independente das coisas ruins, né, que acontecem, as coisas boas são muito mais, né? Com certeza. E Deus abençoando, fica muito mais fácil, né? Eu tenho... Eu tava pensando, Maria, você estava falando, eu tenho uma menina que ela era da minha célula e ela mudou de ministério, mas ela trabalhava no pronto atendimento. E eu achava muito engraçado o jeito dela falar, que ela disse que quando ela foi para lá, a fama era que lá o povo era muito bruto, que os médicos xingavam as enfermeiras, que todo mundo brigava. Já vai com medo. Já ia com medo e ela falava assim, Jesus, eu tô indo, vai na minha frente, Jesus, eu tô aqui atrás. E ela disse que nunca aconteceu nada com ela, entendeu? Mas ela sempre chamava Jesus para estar com ela. Diz que ia abrir uma porta de um chefe ou que o povo falava que era ruim de lidar, de conversar. Ela já falava, Jesus, vai comigo, cuida de mim. A Leda, lembra dela? Lembra da Leda? A Leda sempre falava isso. E ela disse que ninguém nunca brigou com ela, nem um médico nunca xingou ela, nada. O pior é que a gente lembra as coisas ruins, né? As coisas boas a gente, não, e a pessoa às vezes, fala pra gente, lá é assim. Você entra com aquela energia negativa. Vai ser assim. Aí você que tem que mudar a história. Quando a gente fala que vai ser, Né? Aí eu falei, não, mas eu vou pra lá. Se Deus me colocou lá, eu vou pra lá. Ele que toma conta de Zé mim. Carlos, tá com você. Tá com você. Amém. Não, vamos pedir a Edith para encerrar, ou da Ciel. Tem que tirar a foto para mandar para a Edna, né? Sim. Quem é bom de selfies aí? O celular é ótimo. Mas pode orar nisso depois. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por tudo.
ter no nosso ciclo esse ano. Sim, meu Pai. Que é o ano de 2020. Meu Deus, obrigado, meu Deus, por esse momento, meu Deus, por aquele céu, meu Deus, por cada pessoa, meu Deus, que está aqui nos Deus, por essa palavra que Deus vem direto para os corações, meu Pai, por cada pessoa, meu Deus, que vai dar os filhos, meu Deus, por palavras, Deus, em nome de Jesus, vai te agradecer, meu Deus, agradecemos por tudo, vai te agradecer, meu Deus, por família, meu Deus, desses que estão aqui, desses que não puderam vir, meu Deus, nos colocamos diante de ti. Deus, eu só temo, Deus, eu te agradecer também, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, meu Deus. Deus, nós te louvamos, Deus, por tudo, Deus, por essa céu, Deus, que está terminando, Deus, por essa confraternização até hoje, meu Deus, que nós tivemos, meu Deus, também um momento de comunhão, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Deus, diante da Deus, nós já te louvamos, Deus, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus.